CBN Pet. Com ela, Larissa Armstrong, que está aqui nos nossos estúdios. Tudo bem, Larissa? Tudo bem, bom dia. Bom dia, tá animada? Tô animada. Dá um bom dia aí pro pessoal, enquanto eu ajeito aqui para gravar para os nossos stories também. Você quer posicionar bem essa câmera aí. Tem que pegar bem aí, porque hoje nós vamos falar de um assunto importante, que é a socialização dos pets. Como que faz para inserir um novo pet, né, no dia a dia? Você quer adotar mais um petzinho, ou você tem, né, algum outro pet que é próximo ali da sua casa, enfim. É um desafio grande, Larissa? É um grande desafio, sim. Porque cada um nasce com uma personalidade, né? Então, às vezes, na mesma ninhada, temos várias personalidades ali, sendo gato ou sendo cachorro. Então, sempre é um desafio. A gente nunca vai saber 100% de certeza como o pet vai reagir. Mas temos algumas dicas para minimizar reações negativas. Essa discussão de hoje, ela veio porque eu viajei no final de semana e o meu pet, o meu gato, o Abelardo, ele vai para os lugares, né? Ele sempre tá com a gente e tudo mais, não necessariamente em viagens, mas sempre fica na casa ali dos meus pais quando a gente viaja. E ele teve uma aproximação com um gato que a gente sabe que é da região ali, mas não tem uma casa fixa. E isso gerou uma pequena preocupação. Ao passo que ele começou a socializar, e a gente achou interessante isso também, e o gato vem volta e meia para eles ficarem ali perto um do outro, a gente não quis, né, aproximar mais eles por ser um gato que a gente sabe, pelo menos, de rua. Quais são os riscos e como que a gente pode entender essa aproximação? Por que acontece com mais fácil com um bicho ou com outro não? O que a gente pode trazer primeiramente? Eu trago assim, desde filhote, então o animal tem que ser socializado. Na verdade, ele tem uma janela social que ela se fecha em torno de 6, 7 meses. Então, caso você queira que o seu pet faça bons amigos durante a vida, o ideal é que eles sejam apresentados nessa primeira infância ali do bebê. Então, o filhote de 2 meses até 6 meses é o ideal. Não precisa ser o mesmo pet que ele vai conviver a vida toda. Mas se você quer que o teu gato conviva com um cachorro, é muito mais fácil introduzir quando ele é filhote, né? Ser apresentados novos animais, novos amigos ali. Tanto o cão quanto o gato. É um pouco diferente nas duas espécies, né? Porque o gato, ele não é de viver em comunidades. Então, se você vê um gato na rua, você não vai ver um monte de gato andando junto. Né, ali. Normalmente você vê um gato atravessando a rua, né? Ele não costuma socializar. O cachorro vive em matilha. Então, quando você vê o cachorro na rua, você vê vários cães. Nunca tá sozinho, assim, é muito raro, né? É difícil o cachorro estar sozinho. O cachorro anda em matilha. Então, é mais fácil socializar o cão do que o gato. É mais rápido socializar o cão do que o gato. O gato, a gente pede em torno de 5 semanas para ele socializar com um novo animal, né? E o cachorro se consegue fazer isso em 1 semana. Então, há uma diferença. O cachorro também tem essa janela de socialização que você mencionou? Também, sim, desde filhote. É bem importante essa janela de socialização. Então, no caso do gato, é difícil a gente falar, leve um pet diferente ou leve outro gato, porque isso gera um estresse por causa disso que eu falei. Então, o ideal do gato é que ele conviva sozinho mesmo. Então, não é que você tem que pegar outros gatos e ficar levando lá na sua casa, mas até com pessoas mesmo. A socialização também funciona com pessoas. Então, quando ele é filhote e chega novas pessoas no ambiente, essas pessoas têm que fazer reforços positivos para o gato. Agradar ele, às vezes, com algum petisco, para ver que não é um novo desafio, ou ele não é uma presa daquela pessoa, entende? Até para ele, por exemplo, que nem o nosso gato, ele vai muito tranquilo no carro, enfim, ele sai, porque desde o começo a gente fez isso com ele. Isso. Então, nesse sentido, também ajuda. Ajuda. Sim, tem que colocar na caixinha e tudo mais. Tudo que você quiser ensinar para o bicho, nesse primeiro ano de vida é muito mais fácil. Eu acho que o comparativo com a criança também porque você acaba desenvolvendo o cérebro dele para aquilo.
Então, até nesse primeiro ano de vida, você fazer passeios, tanto da rua quanto de carro, quanto colocar ele na caixa de transporte para ele não sentir tanto medo, isso é bem importante. Isso ele vai aprender. E daí só que esses eventos têm que ser eventos benéficos, não trazer traumas ou lembranças Você negativas. sai com ele só para ir no veterinário? Só para ir no veterinário, é óbvio que ele nunca vai querer entrar na caixa. Né? Mas às vezes você sai, coloca ele numa guia. Existe o passeio assistido do gato, que você pode colocar ele numa guia, levar ele num lugar, né? Soltar ele na guia, né? Retrátil ali, a gente usa isso bastante com gatos. O cachorro, igual eu falei, é mais fácil. Hoje em dia é muito mais fácil, porque tem creche. Então, sim, deve frequentar a creche depois que terminou as vacinas. Então, faz o protocolinho de vacina lá nas datas corretas, né? Que em torno de 3 meses ali, quase 4 meses, ele vai estar com o protocolo completo de vacina. Então, começa essa socialização com outros animais, né? A creche é bem importante. Larissa, antes a gente falar um pouquinho mais sobre essa parte ali dos riscos por conta de doenças, você mencionou, né, a janela de aproximação ali, de socialização. No entanto, o que pode acontecer é um gato ou um cachorro estar nessa janela, mas você já ter um pet que é mais velho, que já superou essa janela. Sim. Como driblar isso? Como que funciona daí? Então, no gato, nunca coloque num primeiro momento os dois de frente um para o outro. Isso gera traumas. Também tem uma curiosidade: gatos, eles fazem trauma e não esquecem. E o cão esquece traumas em 30 dias. Né? Ele pode lembrar isso no futuro, mas a chance dele guardar isso pela memória mesmo que eles detêm no cérebro. O cão tem muito menos memória do que o gato. Então, o gato, num primeiro momento, se você chega na casa e solta outro gato, e esse outro gato vai lá e bate no gato. Se virem, não dá para fazer. Isso daí é a pior das hipóteses que pode acontecer. Né? E o gato pode gerar um trauma pro resto da vida. Então, nunca chegar já de momento assim, chegar e já querer misturar tanto o animal mais idoso ou o que já é habitante lá da casa e misturar. Então, é gradativo. Então, igual eu falei, são 5 semanas. Então, para essas 5 semanas, tem dicas para as 5 semanas. Então, a primeira dica é cheiros. Então, você apresentar o cheiro do novo integrante para o outro sem apresentar ele, às vezes numa coberta. Na segunda semana, você começa a trocar os potes de comida deles pela casa, o que estava usando um, coloca lá no outro, para ele sentir o cheiro e ver que aquele cheiro não é uma ameaça para ele, que vai ser um novo integrante mesmo, vai conviver bem com ele sem ser uma ameaça. Às vezes fica até separado, né? Num quartinho, assim. O ideal é que fiquem 5 semanas separados. Aí 5 semanas separados. 5 semanas separados, sim. O gato, sim. O cachorro você consegue socializar antes. Mas a mesma coisa, né? Tenta fazer, não de primeiro momento, fazer ele sentir o cheiro um do outro, saber que tem alguma coisa. A gente mesmo fica com o cheiro deles, apresentar primeiro, porque o animal trabalha com o faro e com memória. Então, ele vai sentir aquele primeiro cheiro e dali ele vai já jogar para a memória dele para saber, isso aqui é um desafio ou é o quê? O que eu tô... O que vai ficar acontecer um na porta comigo? do outro, cheirando o outro, né? Isso é mais interessante do que você chegar e logo soltar, né? Às vezes a pessoa tem realmente um animal mais idoso e daí vai querer soltar um filhote cheio de energia ativa, um morde o outro... acaba gerando um estresse muito grande para o outro animal. Não vai deixar o novo ou o velho o tempo inteiro no quartinho e o outro solto, né? Faz a interação, solto, né? Pelo amor de Deus. Tem que ter os momentos de interação, os horários de interação. Isso eu falo que favorece uma vida inteira. Às vezes a pessoa, mas eu não tenho paciência para esperar 1 mês para misturar, mas esse 1 mês te gera grandes frutos por 10 anos, né? Às vezes essa ansiedade de querer misturar eles acaba prejudicando uma vida inteira, daí você vai ter conflito a vida inteira entre os animais, de um morder o outro, de bater no outro, um inibe o outro de comer, de tomar água, porque levou às vezes um tapa ou uma mordida. Pode ter a questão dos gatos fazer as necessidades na caixinha, às vezes acaba influenciando nisso de não fazer, de marcar território, né? E tem toda a questão
de doença, né? Igual Isso que eu você ia mesmo falar. falou. Qual que eram os riscos dessa interação? Dessa interação. Então, os animais, os que estão lá recebendo, tem que estar com a vacina em dia, né? Uhum. Como eu já citei aqui em outros programas, a vacina não age no primeiro momento que você aplicou. Então, não adianta, peguei um novo animal, vou vacinar o que tá lá, isso daí vai dar uma imunidade ali 15 dias. Então, também tem isso. Então, se o seu animal é vacinado frequentemente, anualmente, nas datas corretas, ele é considerado vacinado. Uhum. Se não vacinado. Então, pode sim ter, e vamos levar em consideração, existem doenças que existe vacina, e tem doenças que não se previnem, né? Então, no gato, por exemplo, a FIV. A FIV não existe vacina. Tem vacina para FeLV, que é mais comum, mas existem animais que são portadores de FIV, de PIF, e não tem vacina para isso. Então, você precisa observar qual que é o comportamento desse novo animal, se ele não tem diarreia, muitas vezes. Diarreia, verminose, que é uma coisa mais simples, mas que transmite também. E esses animais podem vir carregados disso para dentro da casa, e se você fizer uma interação muito rápida, você contamina a casa toda, inclusive as pessoas. Que essa transmite também. Transmite também, né? É uma zoonose, né? É uma zoonose, né? Verminose. Então pode tem prejudicar até os seres zoonoses. humanos. Então tem que ter muito cuidado. Sim, eu sempre falo, quarentena, né? Então, chegou, quarentena. É 40 dias, né? Então, qualquer animal tem que fazer quarentena. Não pode misturar logo de cara, porque você não sabe o que ele vai apresentar. Às vezes o animal chega ali, dali uma semana que vai começar a apresentar diarreia. Sim. Não, tem que cuidar e ter esses detalhes para não ter nenhum problema a mais. Para a gente finalizar, e a aproximação entre espécies diferentes, no caso, por exemplo, um gato com um cachorro, qual que é a dificuldade e como fazer? É igual eu falei, existe a janela social. Uhum. Então, se for na janela social, 2 filhotes é mais fácil. Mais fácil. Né? Mas normalmente não é isso que acontece. Uhum. Mas aí, um cachorro que tenha temperamento já mais dócil vai... É tranquilo para misturar. Não existe essa interação interespécies. A gente tem muitas famílias multiespécies, às vezes casas com cachorro, gato, papagaio, e convivem bem, né? Mas acho que vai muito da responsabilidade da pessoa saber se o animal nunca atacou outros animais, outras pessoas, né? Então, se é um temperamento tranquilo, pode misturar. Mais possível, né? Eu fiz isso na minha casa. A minha cadelinha tem 14 anos. Eu sei, ela tem um temperamento muito tranquilo. Então, eu coloquei os gatos, estressou ela no começo bastante, ela ficou mais acuada. Passou ali, acho que depois do primeiro mês, que foi que eu não misturei eles de cara, não fiz isso, né? Então passou ali dos 40 dias, na primeira semana eles tiveram um contato mais de se olhar diferente, assim, depois convivem super bem. Dormem juntos. Larissa, obrigado, mais uma semana, Obrigada. até terça que vem. Boa semana para vocês, até semana que vem.